Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse novo encontro. Continuando o encontro passado, vamos dar continuidade ao tema Provas da Reencarnação. Então, no encontro passado a gente já iniciou a tratar desse tema, sobre reencarnação, a gente tem estudado. E agora a gente vai continuar a segunda parte dessas provas da reencarnação. Hoje temos aqui o nosso companheiro Petit, esse gato amarelo enorme que está aí atrás da tela. Está aqui participando, junto com a espiritualidade das nossas aulas, nosso bate-papo, de maneira ainda virtual, mas continuando aí o avanço no estudo da doutrina espírita. Então, vamos primeiro agradecer ao dom da vida, pedir ao Mestre Jesus, a espiritualidade, continue nos auxiliando, que possamos realizar nosso trabalho enquanto seres encarnados, que possamos cumprir as nossas metas, nosso plano reencarnatório, buscando sempre o discernimento e a paz. Que assim seja. Dando então continuidade, pessoal, a gente já falou no encontro passado sobre provas da reencarnação quanto à questão das ideias natas, lembranças de existência pretéritas, e hoje vamos iniciar das comunicações mediúnicas. As comunicações mediúnicas no espiritismo, ela tem duas contribuições também bem grandes. Primeiro, a gente tentar identificar os espíritos que estão nos trazendo a informação. Esse é das contribuições dessas comunicações mediúnicas, porque essas comunicações com os espíritos desencarnados acabam apoiando a tese reencarnacionista, esses espíritos que nem sempre são fáceis de identificar, porque às vezes o espírito vai tomar um nome que nunca pertenceu a ele. Se for um espírito mais de antigamente, é mais difícil a gente compreender quem era, até porque são dos hábitos sociais que é aqui hoje, nós quanto encarnados. E outra, essas comunicações mediúnicas também vão ajudar na revelação da vida passada de pessoas que estão encarnadas. Então, nessa condição, a gente encarnado, através dessas comunicações mediúnicas, é possível que a gente tenha algum auxílio na revelação de quem fomos em outras vidas passadas. Trazendo um pouquinho de luz ao tema, é importante a gente aqui tratar do livro dos médiuns. Lá no capítulo 26 do livro dos médiuns, tem o seguinte título, capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então aqui, nós vamos lá no item 290 do capítulo, de 26 do livro dos médiuns. Vamos lá no item 290 para fazer a leitura desse item. Olha o que fala aqui da questão, item 15. Item 290 é a pergunta número 15. O item 290 fala sobre as existências passadas e vindouras. Então, qual foi a pergunta feita, pelo Kardec para os espíritos, de luz que vieram nos trazer essa bendita doutrina? Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Então a pergunta é bem clara. Então é autorizado os espíritos a nos autorizar que a gente possa conhecer as existências passadas? Não se esqueçam que a gente, quando reencarna, tem um véu de esquecimento. Daqui a pouquinho eu vou ler uma parte do livro dos espíritos, A gente tem o véu do esquecimento do passado quando a gente encarna, até como forma de nós iniciarmos essa trajetória olhando para frente. Afinal, você imagina você reencarnar e de repente você, já na maturidade da adolescência, lembra da vida pretérita e descobre que sua mãe era sua maior inimiga. E como fica, Então, o véu do esquecimento é uma obra divina, bendita, que vem nos ajudar na evolução. Mas retornando aqui ao livro dos médiuns. Pode o Espírito dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, então é Deus que vai autorizar. A resposta já começa com Deus. Deus, algumas vezes, permite que elas sejam reveladas, conforme o objetivo. Então, pessoal, quem autoriza, segundo a espiritualidade, é Deus. Não é nem o nosso mentor, nem nosso anjo da guarda. É bem direta essa resposta, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. E neste caso,
feitas quase sempre espontaneamente de modo inteiramente previsto. Então, numa condição mediúnica, isso pode acontecer até de forma espontânea, sem você nem buscar para te ajudar. Ele, porém, ele quem? Deus, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Então, pessoal, tem que ter um propósito. Deus somente vai autorizar que nas comunicações mediúnicas não sejam revelados enquanto encarnados, né, as nossas vidas passadas, se isso tem um propósito para o bem, para nos ajudar nessa caminhada, um propósito de edificação e instrução. Então, se houver, agora se eu quero saber só, curiosidade, descobrir quem eu fui, se eu estava lá vivo na época de Jesus, se eu conheci Joana d'Arc, se eu conheci Alexandre Magno lá na época da Macedônia, só por curiosidade, isso não vai ser autorizado. Isso vai ter que ter um propósito. E é Deus quem autoriza ou não. Então, independe da nossa vontade enquanto seres encarnados. Essa revelação da vida passada, ela pode ser autorizada na comunicação mediúnica e desde que ocorra para fins de instrução e edificação do espírito encarnado. Continuando aqui a leitura desse item 290. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações? Então, assim, o que ele está indagando? Então, tá, Deus autoriza, mas aí, assim, toda comunicação médica que a gente tem feito, que eu tenho acompanhado, sempre os espíritos estão falando da vida passada dos outros encarnados aí. Ó, o que fala aqui. Por que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelação? Então, na comunicação com espíritos encarnados, sempre que pergunta alguma coisa do passado de alguém, ele vai lá e fala, ai, como que era o Alexandre? Ai, como era fulano de tal? E ele vai falando. Ó, o que os espíritos nos alertam. São espíritos brincalhões, que se diversem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não tenham fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médios e crentes que aceitam como boa moeda o que lhe é dito a esse respeito, e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretende ter ocupado. Vai da dezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de ter descido, o que sem dúvida seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médios extremos aos outros e aos que anteriormente já foram revelados. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Então, pessoal, se você participa de reuniões mediúnicas, tudo, e sempre há espíritos que estão tratando da vida passada de alguns dos presentes, provavelmente são espíritos brincalhões. E se essa revelação não tem um propósito, não tem um fim edificante, com certeza é o espírito brincalhão trabalhando com a vaidade daquele que quer saber o que ele foi. É importante, por isso, que o médium, para fazer o trabalho mediúnico, pessoal, a pessoa tem que ter muito preparo. Por isso que o MEFA sempre tem insistido, né, na figura do nosso presidente, sempre tem nos exigido dos médios o estudo da doutrina. Porque você trabalhar numa sala mediúnica, seja em corrente, corrente magnética, trabalho na cura, é um trabalho sério, um trabalho que tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Porque um médium que conhece, ele vai saber diferenciar um espírito brincalhão de um espírito não brincalhão. Então ele vai poder diferenciar, ele vai poder colocar aquela informação, aquela comunicação espiritual sobre o crivo da razão e do bom senso. Então, se toda recessão, sempre alguém tem sido revelado, pode ser um espírito tirando sarro. É isso, está tirando sarro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação. Continuando. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, essa é a regra. Em regra, a gente não conhece a nossa individualidade anterior. Segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos em que predominaram. Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então aqui ele está indagando assim, tá, mas em regra ele não pode receber, conhecer nossa individualidade anterior, mas a gente não poderia talvez saber a gênese, a posição social, as virtudes, qual que era o defeito, era rico, era pobre, era rei, era escravo, o que eu era? Aí ele falou assim, ó, não, isso pode até ser revelado, mas voltando à primeira aquela questão, pode ser revelado desde que isso te ajude para alguma coisa, não é só para sua curiosidade,
tá? E aí ele fala aqui, né? Ele encerra esse item dessa comunicação mediúnica como forma de comprovação da reencarnação, porque essa comunicação vai provar se eu quero saber se a comunicação mediúnica pode me trazer quem eu era em vidas passadas, é uma prova da reencarnação, né? Apoia, fecha a tese reencarnacionista que ela existe. Então, aqui ele faz remissão para você dar uma lidinha no Livro dos Espíritos na questão 392, que fala o seguinte: por que perde o espírito encarnado da lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, sai-se do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de ti. Aquela história, né, do livre-arbítrio. Talvez se a gente sabe muito do nosso passado, a gente tem o nosso livre-arbítrio mais complicado. Aquela história que eu falei. Se sua mãe era sua inimiga, seu companheiro foi uma pessoa que você teve um problema, então você agora é menos sortido porque você tem uma lembrança do passado. Mas aí ele fala aqui, ó, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então, talvez se a gente ter um momento de reflexão, de compreender essa encarnação, isso vai talvez nos trazer algumas lembranças, alguns discernimentos do que nós fomos lá atrás. Importante, pessoal, não se esqueçam, mais que a comunicação mediúnica, que é importante, a tese encarnacionista é importante conhecê-la, porque ela é base do espiritismo, aqui a gente está falando de comprovações dela. É importante a reforma íntima, isso a gente só faz olhando para frente, só faz olhando para o futuro. Então a gente tem que buscar essa reforma para alcançar a evolução espiritual nosso individual e consequentemente do nosso grupo familiar, da nossa comunidade, nosso centro, quem frequenta a espírita, quem vai na igreja, da nossa cidade, nosso estado, nosso país, do planeta, tá? Não se esqueçam. Então, as comunicações mediúnicas também comprovam a tese reencarnacionista, né? Até porque está claro na doutrina que é autorizado, desde que, né, Deus autoriza, melhor dizendo, a te informar o que você foi lá atrás, desde que isso tem um propósito. Se há uma informação do que você viveu anteriormente, comprova essa reencarnação, tá? Também essa tese reencarnacionista também tem nos fenômenos de transcomunicação instrumental, né? Que quando os espíritos dão informações a respeito de encarnações anteriores através de aparelhos ou equipamentos eletrônicos. É uma forma de comunicação, mas através de um outro instrumento, né? Mas é ligado ao item que nós falamos anteriormente. E também outra prova da tese reencarnacionista, que nós já também tratamos aqui, são das fenômenos de experiência quase a morte, né? Que é aquele momento que a pessoa fica com parada cardíaca, é declarado clinicamente morto, e depois de alguns minutos retoma a vida, né? Teve casos até de quase horas de pessoas estarem clinicamente declaradas mortas e retornarem à vida, né? Então, geralmente as pessoas falam que viram parentes, viram amigos, tem um insight de algo. Então também essa história de você fazer essa experiência de quase morte também confirma a tese reencarnacionista, porque muitas vezes a pessoa tem algum insight do que deve fazer, do que já foi, já fez, o que precisa ser feito, né? E lembrando que tem bastante obras que tratam desses temas aí, tá? Se você buscar junto à doutrina, à literatura espírita na internet, a gente vai achar bastante obras que tratam dessa questão da reencarnação. Relembrando que a reencarnação não é uma novidade trazida pela doutrina espírita. Essa tese reencarnacionista existia com os judeus, com os hindus, com os budistas, né? É uma tese reencarnacionista muito antiga e ela dentro do hinduísmo, do budismo, ela já é reconhecida por essas escolas religiosas, né? Claro que se a gente pegar a nossa realidade aqui ocidental, em que a maioria das pessoas são católicas ou evangélicas, eles não têm essa tese necessariamente. Apesar que eu já conversei com alguns católicos que têm todo o ritual católico, mas são bem balançados e compreendem a questão da reencarnação, querem estudar. Curiosidade porque, se a gente pensar, a religião não pode ser uma coisa só mística, só com muitas perguntas sem nenhuma resposta, né? Claro que existem propósitos, questões que estão fora da nossa vã filosofia aqui, mas a gente se indaga, né? Por que uma criancinha nasce, 2 dias morre muito novo, né? Qual o propósito dessa alma ter vindo aqui, ter passado, ter falecido? Pessoas vivem 90, 80 anos, 100 anos, entendeu?
essas questões familiares, que geralmente é onde a gente tem mais dificuldade, todo mundo, né? A maioria das pessoas tem problema de relacionamento com essas relações, né? Então, a reencarnação ela vem nos ajudar a trazer muitas respostas das celeumas em que a humanidade atravessa, inclusive, né? Então, acho que o estudo, a doutrina espírita é muito boa nisso. E tem a parte bíblica, evidente, né? Mas, como eu disse, a gente tem que ter muito cuidado em usar a Bíblia como fundamento, porque, nesse caso, né, Jesus falou que tinha, no caso dos pais dele, tinha muito mais moradas, tem a questão que dá uma interpretação reencarnacionista no Evangelho, mas não se esqueça que a Bíblia também é utilizada para justificar escravidão, justificar a mulher ser inferior ao homem. Vários abusos estão lá na Bíblia, aquele Deus vingador que mandava matar criança, mandava matar bicho, mandava não sei o que. Então, assim, a Bíblia tem que tomar cuidado com buscar uma interpretação ao pé da letra para defender. Tô falando isso porque talvez seria muito comum nós espíritas falarmos: mas aqui na Bíblia está bem claro que tem reencarnação. Mas quando tem algo na Bíblia que a gente entende como um absurdo, né? Talvez a gente não queira ter essa interpretação literal. Então, vamos tomar cuidado aí com essas interpretações. Porque a gente tem que buscar sempre bom senso, pessoal, razão, se basear no exemplo de Cristo, no Evangelho, né? Do amor, entendeu? Mas a questão da encarnação ela é bem interessante e ela nos ajuda a gente ter uma melhor compreensão e passar melhor essa caminhada, né? Se eu tenho bastante a convicção de que eu, né, sou um ser que tem reencarnado e eu compreendo esse contexto quem é minha esposa, quem são meus pais, meus irmãos, meus amigos, meu sócio, tudo isso vai ter mais uma compreensão de eu entender aonde eu estou, esse ciclo familiar que me envolve, de eu compreender que eu tenho coisas a serem resolvidas e serem conversadas desse meio. Eu não estou por aqui por acaso, entendeu? Eu não nasci em Campo Grande, vim fazer uma faculdade em Dourados, não fui embora, casei com uma moça, com uma menina daqui de Dourados. Hoje sou espírita, fui católico, era advogado sozinho, tive uma sociedade, depois tive outra sociedade, dei aula. Então esse ciclo vai indo e você vai vendo que figuras vão passando e alguma razão tem de tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? E são questões, muitas questões que talvez estão vindo de outros momentos que a gente teve que se reunir agora para passar ainda mais esse momento de pandemia, de provação que muitos estão vivendo. Beleza? Então a gente finaliza esta questão das provas da reencarnação, né? Então já falamos algumas delas e na próximo encontro nós vamos falar um pouquinho do planejamento reencarnatório, né? Que é o retorno à vida corporal, quando está do outro lado e vai reencarnar de novo. Então a gente tem, dependendo da nossa possibilidade, da última encarnação nossa vivida, nosso grau de evolução, a gente pode fazer um planejamento reencarnatório, ou às vezes não fazer, às vezes esse planejamento vai ser imposto a nós. Então por isso, se a gente tiver hoje uma encarnação um pouco melhor, a gente vai ter um pouco mais de liberalidade para traçar a nossa próxima reencarnação. E para a gente finalizar, dar uma lidinha aqui, mais uma vez, Joana de Anjos, Jesus e Atualidade, na parte que ela fala de Jesus e reencarnação. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação. Ele quem? Jesus. Por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, Jesus jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Sem preferência ou disputa por alguém ou alguma coisa, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até o momento que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. Pessoal, fiquem em paz. A pandemia não finalizou. Continuem se cuidando de quem você ama, dos seus, da sua comunidade. Tenham respeito social. O individualismo é um mal constante. O individualismo é consequência do nosso orgulho, né? Então a gente tem que ter uma postura de preocupação social, não só individual. Então tenham responsabilidades, continuem se cuidando. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.